Eu quero trazer o que eu vejo pouca gente falando por aqui. Padrões comportamentais pelo pensamento da medicina chinesa. E hoje eu quero falar sobre um padrão específico, o padrão da pessoa controladora. Então, logo depois do carimbo de qualidade dessa aula, a gente vai aprofundar e destrinchar esses movimentos. Então vamos lá, nossa aula sobre um padrão controlador, onde muitas vezes a gente olha somente a ponta do iceberg. E essa é a grande jogada, a gente tentar encontrar a origem da pessoa ser controladora. Não estou falando do trauma, estou falando da origem do desequilíbrio energético que a medicina chinesa nos proporciona pensar e refletir sobre isso. Mas, para isso, eu preciso de uma fisiologia básica da medicina chinesa. E eu, obviamente, eu vou fazer uma leve revisão sobre alguns pontos para a gente poder entender como é que acontece essa dança da medicina chinesa. Tá? Vamos lá para o nosso quadro, porque você sabe, já estão acostumados, que eu preciso dele. Vamos lá, temos 5 órgãos principais e a gente tem que ter essa noção. 5 órgãos principais: coração, baço e pâncreas, pulmão, rim e fígado, que são matéria. E a matéria, toda matéria, ela é uma energia, tá? Para a medicina chinesa, tudo é energia, só que essa energia ela é condensada. E dá a questão da matéria. Com o tempo a gente vai perdendo essa matéria e ela vai se desfazendo. Essa é a grande potência da relação da medicina chinesa e para isso a gente entende a matéria como o yin. Só que a matéria, ela por si só, não tem vida, não tem movimento, não tem funcionalidade. Ou seja, para um computador funcionar, para uma lâmpada funcionar, para o ar-condicionado funcionar, ela precisa ter o oposto da matéria, que é a energia. É aquilo que vai colocar a matéria em movimento ou vai dar função para a matéria. Então, esse é um conceito básico do yin e do yang. Então, aqui eu disse que eu tenho 5 órgãos que são matéria, certo? Só que só isso não serve para dar vida. A gente tem que ter um movimento, e esse movimento a gente entende como uma emoção. Emoção é um movimento de expansão ou de recolhimento. E alguns comportamentos existem na ideia de muitas vezes mascarar a origem do desequilíbrio. Porque se eu tenho um excesso de movimento, eu sou tão patológico como se eu tenho ausência desse movimento. Vamos entender para o nosso padrão de hoje, que é um padrão controlador. Tá? Esse é o nosso padrão, ser controlador. Quem é controlador assume uma característica específica. Qual é essa característica específica? Ele vai ser extremamente preocupado. Tá? Por quê? Porque quem controla, controla algo. E ele vai estar com esses pensamentos a fim de evitar o agente causador de todo o movimento. Então ele é uma pessoa que tem excesso de preocupação, ele tem excesso de pensamentos, ele sempre vai estar pensando em algo. Tá? Mas qual a intenção disso? Bom, eu sei que o baço e o pâncreas fazem parte do elemento terra. E eu sei que o elemento terra vai ter a função de controlar o elemento água. Porque na ideia de um rio, a água está correndo, mas ela está cercada por terra. Quando medo, que é o movimento do elemento água, que é o movimento, a emoção do rim, transborda, ou seja, quando essa água transborda, eu tenho um agente causador de muito medo, a preocupação não vai controlar. Agora, eu vou atravessar a rua, eu tenho medo de ser atropelado, eu estou preocupado se vem carro, o que eu faço? Eu olho
para os lados e vejo, não vem carro, atravesso. Tá? Ou seja, é o movimento da preocupação controlando o medo. Agora, se eu sofri um trauma ou alguém sofreu um trauma e me gerou um padrão de desequilíbrio do rim, e esse padrão a gente enxerga através de um movimento chamado insegurança, essa insegurança faz com que eu ative e deixe ativado a minha preocupação. E aí eu vou ser extremamente controlador. Então eu posso dizer que o elemento terra controla a água, a preocupação controla o medo. E a insegurança é a constância do medo. Ou seja, se eu tenho medo constante, eu tenho uma insegurança constante, eu tenho um padrão de controlar tudo para evitar a insegurança. Seja o medo de perder, seja o medo de ser julgado. Então, a nossa discussão hoje vai girar principalmente em torno desses dois aqui, ó. Tá? É onde vai girar o nosso problema de ser controlador. Por que problema? Porque a gente está utilizando de um órgão que tem uma função de tomar alguns cuidados para evitar outro. Isso vai gerar um movimento muito intenso para ele. Porque tudo que a gente tenta controlar, a gente gasta muita energia e acaba desgastando e gerando consequências. E os sintomas são essas consequências. Então a gente tem que estar atento a esse movimento, porque a origem está aqui. Esse é o grande pulo de quem vai tratar uma pessoa controladora. Não é enxergar a consequência, como na grande maioria das vezes a gente faz. A gente enxerga a origem do problema. Por que tu és controladora? Tá? Como é que tu sabe que eu sou controladora? Por causa desses e desses sintomas, dessas e dessas queixas. E é aí que a gente tem que enxergar a queixa, mas enxergar o porquê da queixa, se é um desequilíbrio de uma deficiência ou de um excesso, mas por que está acontecendo isso? Tá? Se a gente tratar somente o elemento terra, somente o baço e o pâncreas, eu vou trazer um resultado? Vou. Eu vou construir um resultado? Não. Porque vai voltar. Essa é a grande questão. Volta os padrões. Porque a gente não tratou a origem do padrão, a origem do problema. E aí a gente acaba sendo falho. Resolutivo, se a gente enxerga a origem do problema. A gente consegue ajudar? Consegue só enxergando a ponta do iceberg? Consegue. Mas eu não consigo ser, muitas vezes, resolutivo num problema. E para ser resolutivo, eu tenho que enxergar além do problema. Então, essa é a grande questão. Tá? Então, eu vou assumir um padrão controlador, eu vou ter um excesso de preocupação. Se eu tive um trauma de atravessar a rua, isso me deixa com uma marca, uma insegurança. Eu vou controlar todo mundo que vai atravessar a rua. Porque é o meu medo, é a minha insegurança. E eu evito. Esse é um dos comportamentos do excesso de controle. Existem diversos, tá? Mas estão enraizados neste movimento aqui, ó. Neste movimento do baço e do rim. Tá? Desse baço controlando o elemento água. Quando o medo for muito intenso, ele não consegue controlar e esse medo aparece de diversas formas. Mas, se eu tenho uma deficiência do rim e eu utilizo, quanto mais tempo eu utilizo da energia do baço, quanto mais tempo eu sou controlador, maior o meu desequilíbrio. Maior vai ser a minha deficiência da energia do baço. Por quê? Porque emoção é movimento, energia é movimento. Se eu utilizo muito de uma emoção, não no seu propósito saudável, mas no seu propósito patológico, tá? Eu vou desgastar a energia do baço. E energia é o que dá função para o órgão. Então eu vou ter uma disfunção. E o sintoma e as queixas e as patologias surgem de uma disfunção de um desses órgãos. Tá? Quais queixas são possíveis de aparecer quando eu falo de um desequilíbrio do baço? Eu vou pedir licença aqui para o nosso coração, vou puxar ele mais para baixo, para poder escrever aqui em cima. Quais os padrões sintomáticos? Eu posso ter estufamento,
E eu venho aqui no meio do vídeo pedir para que, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com quem você acredita que vai se interessar por isso, mas não esquece de curtir e de te inscrever aqui no canal para receber esses vídeos em primeira mão. Eu posso ter problemas de digestão, e a gente vai falar da digestão logo logo. Eu vou ter problema de fadiga, eu vou ter problemas de edemas. O que mais que eu posso ter? Refluxo. Eu posso ter azia. Tudo voltado para cá, ó. Baço e estômago. Por isso que eu falei que fisiologia básica é importante para a gente entender. Tá? E eu nem cheguei ainda no outro ponto da origem de muitas dessas queixas. Eu posso ter dor muscular. Tá? Eu posso ter um fluxo menstrual intenso. Por que eu vou ter um fluxo menstrual intenso? Porque quem contém o sangue dentro dos vasos... e aí eu posso ter hematomas. Na mesma função, hematomas. Na função do baço conter o sangue dentro dos vasos. Se ele tem uma falta de potência, ele não vai fazer isso com qualidade. E aí, se eu tenho a ideia do baço e do estômago nutrindo o sangue, tá? E aí cada órgão tem uma função em cima do sangue. E se você quiser saber mais sobre sangue, aqui nos comentários escreve que você quer mais sobre sangue para eu saber. Se eu gravo uma aula sobre isso ou não, não precisa, vocês já estão dominando. É interessante, é importante porque o sangue é a parte que nutre as estruturas, tá? Então tem esse porém, esse grande ponto de cada órgão ter uma função. Então ele vai ter a função de nutrir o sangue, assim como ele tem a função de cuidar da musculatura. Quem rege os músculos é o baço. E aí vem a questão de fadiga, e aí vem a questão de cansaço nas pernas, a questão de uma doença famosa, conhecida, chamada fibromialgia. E essa fibromialgia é uma questão tanto de uma deficiência de sangue, de qualidade de sangue, que não nutre a musculatura, como a musculatura mais fraca. Vocês conseguem enxergar esse movimento da importância do baço na questão da qualidade do músculo, na qualidade de emagrecimento, porque o baço acumula umidade e é importante eu ter umidade, mas umidade em excesso por uma disfunção desse baço gera o que a gente chama de celulite. Surge questões de lipedema, tá? Tudo isso caindo sob responsabilidade da deficiência desse baço, tá? Então é uma grande questão a gente ser tratado. E se a gente fala em saúde da mulher, a gente está falando de uma paciente com fluxo intenso e a gente pode estar falando da questão de miomas, ok? Agora, eu tenho uma ação importante, que o baço, por si só, ele talvez não tenha aquela potência toda desejada de fazer o processo digestivo acontecer, de separar da matéria o que é puro e o que é impuro e eliminar, né? Que nem a gente sabe na medicina chinesa essa dança. Ele precisa do auxílio de alguém e esse auxílio vai ser do rim. Só que olha só, o rim está deficiente. Como é que eu sei que esse rim está deficiente? Porque eu tenho um padrão de insegurança, eu tenho um padrão de dor lombar, tá? Eu tenho um padrão de frio nos pés e eu posso ter um padrão de cólica. Tá? É uma característica. Então, se esse rim está indeficiente, ele não ajuda o baço a aquecer e transformar os alimentos. E aí, quando eu como coisas muito pesadas ou coisas frias, eu gero um padrão de estufamento. Então, dentro desse padrão, eu vou encontrar uma característica de uma pessoa controladora. Por quê? Porque a consequência é nele. E quanto mais tempo a pessoa assume o padrão sendo controlador e tentando controlar o máximo possível, tá? A gente está desgastando essa energia do baço. Mais consequências físicas a gente vai encontrar. Só que assim, não adianta eu entender que é do baço e trabalhar esse baço se eu não dou potência para o meu rim também.
Então, se vocês são acupunturistas, vocês têm que levar em consideração também a qualidade da energia do rim. Não somente estar atento à qualidade da energia do baço, porque se vocês ficarem tratando só baço, porque afinal de contas a sintomatologia dessa paciente está toda em baço, tá? E aí aqui eu posso acrescentar mais coisas, tá? Como questões de intestino, como questões de insônia. E aí é legal a insônia, então se vocês querem aula de insônia, também comenta aqui embaixo que é aula de insônia. Tá? Essa questão da insônia é muito característico de quem pensa demais. E aí, se ela pensa demais, ela está desgastando o baço. Se eu assisto uma aula muito longa, eu vou gerar movimentos de deficiência de baço. E aí eu tenho características de dor na nuca, sensação de peso, tá? Do corpo ser pesado, porque o trabalho intelectual ele acontece a partir da energia do baço. Logo, eu vou ter consequências e vou ter uma necessidade que é por sabor adocicado. Sabor doce, tá? Na grande maioria das vezes, principalmente quando a pessoa assume um padrão controlador, ela vai ter essa necessidade doce porque cada órgão tem uma característica de um sabor que vai dar potência para ele. E o sabor doce vai dar potência para o baço. Se eu tenho necessidade de doce, é porque o meu baço está desregulado. Certo? Então, o paciente que é controladora, tem necessidade por doce, tem dor musculares que caminha como a própria fibromialgia, eu vou entender que tem um desequilíbrio de baço. Vamos aprofundar por quê? Por que tu é controladora demais? Porque tu cai no padrão original do desequilíbrio, que é a insegurança. Então, você que é terapeuta, quer enxergar a origem do problema e, obviamente, tratar e ser resolutivo. Pessoal, a gente está querendo ser, tá? Resolutivo. Resolutivos. É o que a gente quer. A gente não quer ficar tapando o sol com a peneira, mascarando os sintomas, tratando somente o sintoma. A gente gosta de ser resolutivo. Para a gente ser resolutivo, a gente tem que enxergar a origem do problema, não só a consequência. Porque a consequência todo mundo enxerga. Tá na cara, tá escancarado que é baço. Mas por que é baço? É isso que eu quero que vocês respondam. Por que é baço? Por que tu é controladora? Ali que vocês vão estar resolvendo. E você que é paciente e está querendo entender esse movimento, procura a causa da insegurança e na terapia você trata a causa da insegurança. Quando você tratar a causa da insegurança, quem é que vai relaxar? A consequência, que é o baço. Aí você para de ser controladora na potência que gera um desequilíbrio. E o baço começa a se nutrir de novo, sabendo que sempre deixaremos uma cicatriz. Talvez não chegaremos a ser a pessoa com o melhor baço da vida, mas conseguiremos ter um pouco mais de qualidade e diminuir as consequências. Diminuir os sintomas, ao invés de ficar somente mascarando os sintomas. Então, para a gente ser resolutivo, a gente vai acabar tendo que tratar rim de alguma forma, tá? Então, esse é o grande movimento da questão da pessoa ser controladora. Falamos de um pouco de insônia, falamos um pouco das questões do rim, falamos também um pouco das questões do baço. Então, a gente acaba tendo bastante material para entender alguns comportamentos e fazer entender essa dança da pessoa ser controladora, onde a gente pode entender assim, ah, Léo, mas eu sei que eu não vou ter controle em cima de tudo, mas eu não consigo, eu quero ter controle em cima de tudo. E aí tá a grande frase, por que tu quer ter controle em cima de tudo, sabendo que tu não vai ter controle em cima de tudo? É ali que tá a resposta. Tu quer ter controle em cima de tudo porque tu não consegue lidar com a tua insegurança. Esse é o grande ponto. E é isso que a gente tem que ser atuante na questão da insegurança, na questão do rim. Certo? Bom,
Se vocês querem alguma aula específica, comenta aqui embaixo, tá? Mas lembrando que é sempre importante e ajuda muito se vocês curtirem, se vocês comentarem, se vocês começarem a se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos sobre o pensamento chinês, seja ele qual for, a gente vai trazer diversos e diversos conteúdos trazendo o pensamento chinês, tá? Na ideia de ser resolutivo, na ideia de ser um acupunturista com mais potência, tá? Então, não esquece de te inscrever aqui, não esquece de comentar e até o próximo vídeo.